Olá, meus amores, então aqui é a Sheila e neste vídeo de hoje nós teremos uma conversa sobre desenvolvimento espiritual. O que é o desenvolvimento espiritual? Será que nós realmente estamos conscientes disso? Conscientes no nível de expansão? Ou temos apenas um conceito teórico sobre o que é desenvolvimento espiritual? Qual é a relação entre desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal? Autoconhecimento. Então nós falamos bastante sobre isso aqui e eu quero trazer algumas coisas que eu acho que é importante olharmos, porque nós, seres humanos, a gente acaba olhando mais para o macro, né? Para a coisa fora, e não a coisa dentro, né? Para o micro, os detalhes. E são os detalhes que fazem a diferença. Sempre os detalhes que fazem a diferença. Então vamos falar sobre isso hoje e também vou trazer algumas experiências que eu estou tendo neste momento, né? Então, este momento, não sei se vocês perceberam, acho que sim, né? Eu não estou trazendo vídeo todos os dias, porque eu estou aqui num desafio de administrar meu tempo com questões de vida pessoal e família. Então, a minha rotina mudou completamente, e isso está requerendo em mim um desenvolvimento espiritual além do que eu já venho trazendo em mim. Então está sendo um momento muito importante, muito bom. E vou falar algumas coisas sobre isso também, né? Mas então eu estava pensando hoje sobre o que eu ia trazer. Tem muitos assuntos que eu Sheila mesmo, quero trazer. E a espiritualidade também está me pedindo para eu trazer coisas, assuntos que eu sei, que eu pratico, para trazermos mais conhecimento, não só através, né, das canalizações, mas também conhecimento que eu sei que eu posso trazer para vocês. E esse assunto aqui de desenvolvimento espiritual, ele é muito rico e importante neste momento. Então vamos lá, eu vejo muitas pessoas achando que o desenvolvimento espiritual é ter conhecimento sobre a espiritualidade, conhecimento sobre os mestres, sobre o que vamos supor, o que cada mestre ascenso faz, o que cada mestre é responsável, o que são os arcturianos, os galácticos, seja eles quais forem, sobre mediunidade, o que é mediunidade, quais os tipos de mediunidade, se eu canalizo ou não, se psicografo ou não, se conhecimento de forma, vamos dizer assim, científica da espiritualidade, né? Mas eu, Sheila, penso que desenvolvimento espiritual não é só isso. E não adianta ter esse tipo de conhecimento e não ter o desenvolvimento. Para mim, isto é apenas um conhecimento. Eu posso ter aí todo o conhecimento sobre mediunidade, tudo que está escrito no livro dos livros que Kardec trouxe, que Chico trouxe e que vários outros trouxeram, todo o conhecimento, e vir falar aqui para vocês todo o conhecimento teórico. No que isso acrescenta no meu desenvolvimento espiritual? Nada se eu não colocar em prática. Então, desenvolvimento espiritual não quer dizer conhecimento espiritual, conhecimento teórico. E por que eu estou trazendo isso, né? Já tem se falado isso, mas eu estou trazendo isso porque isso é um padrão de comportamento humano muito, mas é muito, gente, muito difícil de ser transformado nas pessoas, de ser mudado, de ser erradicado nas pessoas.
porque nós viemos de um padrão de crenças desde a nossa infância, na escola e até a fase de hoje, que eu preciso estudar para passar de ano, eu preciso estudar para ter boas notas, eu preciso estudar para ser bem visto pelo meu pai e pela minha mãe, para ser aceito por eles. Eu preciso estudar para poder ter uma boa profissão, eu preciso estudar. Só que o estudo teórico, nós já estamos vendo que ele não está levando a lugar nenhum. A lugar nenhum. Porque existem milhares de pessoas aí com certificados, formados em Harvard, por exemplo. Mas qual é a prática que essa pessoa tem diante do conhecimento teórico que ela adquiriu? Teve uma vez que eu lembrei aqui de uma situação que eu vou contar para vocês. Uma vez eu estava fazendo um projeto na Amazônia, em aldeias indígenas. E a primeira vez que eu fui foi chocante, assim, a diferença de padrão social e cultura, tá? E aí eu cheguei lá e eu conheci uma senhora que era uma ribeirinho. O que são os ribeirinhos? São pessoas que vivem na beira do rio, que não são índios, às vezes foram seringueiros e vivem lá, na beira do rio. Tem sua casinha simples, feita de pau a pique, de barro ou de madeira, que vive como? Através do que planta. Então, é o que planta que sustenta a pessoa. Às vezes ela planta, vamos supor, muitas bananas e ela vende banana para uma cidade perto. De uma forma tão simples e tão profunda a vida. E aquela senhora me marcou profundamente. Porque na casa dela não tinha nada. Nada. Tinha uma rede, tinha umas panelinhas bem velha, um fogão a lenha. Mas ela tinha tudo. Ela tinha tudo. Ao redor dela existia uma floresta enorme, cheio de plantações, de árvores frutíferas, de rio. Ela não tinha banheiro de tomar banho no chuveiro. Ela tomava banho no rio. E quando eu entrei na casa dela, e ela toda cheia de vergonha, e eu me senti tão acolhida, eu me senti no palácio. Porque o amor que tinha dentro daquela mulher era tão grande, que ela me proporcionou, através do que ela fazia ali, do que ela fez comigo, uma das experiências que eu nunca vou esquecer da minha vida. De receber alguém com amor através do que faz. Através do que faz e não do que fala. Eu vi naquela senhora um desenvolvimento espiritual que naquele momento eu não sei se eu tinha. Porque eu estava apegado muito à matéria e ela não. Eu vi naquela senhora um amor tão grande pela natureza, pela vida que ela tinha, pela vida que ela estava vivendo naquele momento, naquela casinha, na beira do rio, em volta da floresta, sem nada dentro de casa, não precisava de nada, mas um amor. E como é que eu via isso? Eu via através das atitudes dela, não do que ela falava, mas das atitudes dela. E uma hora ela chegou para mim e ela falou assim: Sheila, eu sou muito feliz com o pouco, muito que eu tenho. O pouco eu não tenho nada para te oferecer aqui. A única coisa que eu tenho para te oferecer é uma banana e um café. Mas eu tenho tanta coisa ao meu redor e eu sou muito feliz com isso. E aquela senhora me marcou o resto da minha vida. Porque ali eu vi o que é de verdade viver com pouco, mas tendo muito.
viver na essência da vida, sem precisar de muitas coisas. Ela não tinha nenhum conhecimento teórico. Ela não sabia o livro dos médiuns. Mas ela tinha uma conexão com a natureza impressionante. Ela me falou de coisas sobre a natureza ali, que eu ficava dias e dias ali, se eu pudesse, só escutando ela. Ou seja, uma conexão espiritual com Deus. E ela não leu nenhum livro do Chico, nenhum livro de espiritualidade. Ela não fez nenhum curso. A única coisa que ela tinha era o amor e a atitude dela na vida. Será que essa senhora, ela tem mais desenvolvimento espiritual ou menos desenvolvimento espiritual do que uma pessoa que lê um monte de livro, que fala bonito, ou que lê um monte, estuda um monte de coisa? O que será que tem? E por que eu estou fazendo essa comparação? Apesar de comparação ser um critério de uma crença que separa, para você perceber aonde você está, que lugar que você está, que lugar você está mais voltado a você olhar suas atitudes, a você olhar o que você faz, a você olhar sua conexão com Deus? Ou você está mais em aprender, conhecer e não agir, não ter atitude? Então, o desenvolvimento espiritual começa a enxergar aonde eu estou. Começa aí, aonde eu estou. Por isso que eu trouxe essa história para vocês. Aonde você está? Começa aí. Ah, eu não estou nem lá nem aqui. Ok, você está entre um e outro. Você tem clareza de autoanálise em você? De se perceber, de se autoanalisar? Ou você vai deixando a vida me levar? Você já olhou para toda a sua história e você fala a verdade da sua história ou você esconde sobre a sua história e você mesmo? Se você esconde sobre você e a sua história, você está falando a verdade? Aonde que está o desenvolvimento espiritual aqui? Ou você é tão claro, tão verdadeiro, que a sua história, ela faz parte do seu olhar para si, do seu desenvolvimento para si e também de você poder ajudar as pessoas através do que você passou. Aqui, para mim, é onde está o desenvolvimento espiritual. E desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, não tem diferença. Porque quando você se desenvolve, quando você tem o hábito de autoanalisar e se autodesenvolver nas atitudes, você está fazendo o seu desenvolvimento espiritual. Porque não tem separação. Porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Então, a gente precisa olhar com mais detalhe para o que estamos fazendo neste momento. Eu vejo muitas pessoas, gente, vendo as palestras, vendo o conteúdo, estudando um monte de coisa e pedindo para Deus dar o que a pessoa está querendo. Seja a sua cura, seja a sua transformação pessoal, seja a pessoa não tem trabalho, quer um trabalho, seja a pessoa está num relacionamento abusivo, por exemplo, e quer sair dele, mas quer que Deus faça isso. E aí eu vejo que muitas pessoas ficam de braços cruzados, esperando os mestres, os mentores, ou Deus resolver sua própria vida. E não é assim que funciona. Você precisa entrar em movimento.
Você precisa se autoanalisar e identificar que tipo de atitude você precisa mudar, transformar, curar. Quais são as atitudes que não funcionam mais na sua vida? E que você, neste momento, escolhe mudar definitivamente. Aí, quando você faz essa escolha e entra em movimento, aí sim, Deus te estende o chão para você andar. Porque você teve o seu movimento, você teve a sua atitude. Deus não entrega nada para nós se nós ficarmos de braços cruzados esperando, como dizem, cair do céu. Deus não entrega nada para nós dessa maneira. Isso é uma crença que muitas religiões trouxeram e que ficou impregnada como formas de pensamento inconsciente no ser humano, como ataduras mentais no ser humano, que vira um paradigma de como você vive a vida. Mas a realidade da vida não é essa. A realidade da vida é espiritual. Porque Deus acolhe tudo que você faz. Porque Deus é puro amor. Puro amor. Então, você, nós, eu, todos nós, precisamos entrar em movimento. Movimento, sabe como é que é? Sabe quando você dá um passo, outro passo, outro passo, outro passo, outro passo? Andando mesmo, isso é um movimento. Então, qual é o passo que você está dando para entrar em movimento na sua vida, para mudar aquilo que você vê que precisa profundamente de uma mudança? E que Deus está mostrando que você precisa dessa mudança. Você está fingindo que não está vendo? Você não está conseguindo ver? Ou você vê e deixa para lá? Aqui existem 3 tipos de comportamento que determina que tipo de atitude que eu vou ter. E eu tenho um 4, que é eu estou vendo e eu entro em movimento, mesmo que doa dentro de mim, e eu vou mudar o que precisa mudar. Profundamente. Então tudo isso faz parte do desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual não é teoria. Não é estudar os livros e não colocar em prática. É importante estudar? É importante ler? É. Mas o mais importante é você pegar um capítulo de um livro e colocar tudo em prática. Tudo em prática. Nas cartas de Cristo, tem uma carta que é a carta 6. Muitas pessoas não conseguem entender essa carta. Por quê? Porque o nível de consciência ainda não capta o que tem naquela carta. Se a pessoa ficar um ano só estudando aquela carta, e estudando não é ler, estudando é ver o que está escrito e analisar em você como que você está e o que você precisa transformar diante daquele conhecimento que tem ali naquela carta. Você vai ver que a sua vida vai mudar radicalmente. Apenas com uma carta daquele livro. E a carta que fala do ego. É a carta que ele apresenta o que é o ego, como o ego é formado. E o que precisa fazer para se livrar da escravidão do ego. Naquela carta, se você estudar, eu volto a dizer, não é estudar lendo. Aqui dentro das estrelas do projeto que nós desenvolvemos com o canal, nós temos o desenvolvimento espiritual. E o desenvolvimento espiritual é a ação que eu faço na vida, o movimento que eu olho para mim e como eu mudo o que eu preciso mudar diante do que eu estou vendo com o meu ego. É isso que nós fazemos aqui, as pessoas que trabalham aqui no projeto. Então, muitas pessoas, a gente está estudando e a gente coloca em prática aquilo que a gente estuda, cada um no seu nível, cada um com o seu grau, cada um com o seu ritmo. E aí teve um dia que o Júlio, ele chegou e falou assim, nossa, muito interessante esse jeito de estudar. Porque geralmente a gente lê e faz uma análise sobre o que está escrito.
É muito difícil a gente ver um lugar onde a gente lê e faz uma autoanálise de si mesmo sobre o que está escrito. É aí que está a diferença entre você estudar a teoria e você estudar a prática em si mesmo sobre o que você está estudando dentro do seu desenvolvimento espiritual. É o tempo todo ficar olhando para si mesmo e para as suas atitudes. E o que eu preciso mudar agora, 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 agora. Eu vou falar o que aconteceu comigo esses dias. Eu estou recebendo a minha família aqui, meu afilhado, minha irmã, e eu tenho que administrar entre tudo que eu preciso fazer com eles, junto com todo o meu trabalho aqui, com o canal, com o projeto e com o meu trabalho. E eu estava assim, em um momento, falando, meu Deus do céu, por que será que eles estão vindo agora? Tem alguma coisa que eu preciso aprender neste momento. E aí, meu afilhado tem 10 anos de idade e eu amo crianças, gente, vocês não têm ideia. Eu estou grudada com ele todos os dias. E aí teve um dia que ele me abraçou e ele falou, ai, Dinda, eu te amo tanto. Muito obrigada por você conversar comigo, porque não é todo adulto que conversa com criança. E ali eu vi, naquele momento, que toda aquela preocupação que eu estava tendo de não ter tempo, de não ter tempo para gravar os vídeos, de não conseguir canalizar, porque eu estou tendo que administrar tudo aqui, sumiu. Sumiu. Porque naquele momento, o que mais importava era eu estar presente para ele, escutando ele, conversando com ele, ajudando ele, recebendo o amor dele e dando o amor para ele. Será que ali eu já não estava também ajudando a humanidade a olhar para suas crianças dessa maneira? A olhar para as crianças como um ser humano, como todos os outros, que precisam ser escutadas, que precisam conversar, que precisam ser abraçadas, acolhidas. E aí, de tudo que eu estou vivendo aqui com ele, eu poder inclusive agora gravar um vídeo e trazer isso para vocês, como um aprendizado que eu tive na prática. Será que não era isso que Deus estava me mostrando neste momento? Então, é nos mínimos detalhes que o nosso desenvolvimento espiritual aparece para nós analisarmos o que precisa melhorar e transformar e evoluir. Porque todos nós precisamos estar em constante evolução e desenvolvimento espiritual e cura. Por que eu trago essa palavra cura? Porque para mim a cura é de algo que eu estou com um problema e quando eu consigo resolver aquilo, definitivamente eu curei. Não existe mais nada. Transformei, evoluí e expandi. Então, é nesses detalhes que a vida mostra para nós como está o nosso desenvolvimento espiritual. O quanto que a gente se cobra por não estar fazendo algo que precisa fazer e, ao mesmo tempo, não fazer porque está se cobrando. Porque está se julgando, porque está se criticando. E aí foca mais tempo no julgamento, na crítica, na autocrítica, no autojulgamento e nas pessoas, do que fazer, do que agir e fazer o que precisa ser feito para fazer. Porque o que você faz não é só para você, é para a humanidade, é para o todo, é para Deus. Então, você está fazendo o que precisa ser feito para Deus? Será que tudo que nós fazemos na vida, de forma que contribua e está dentro do caminho da evolução espiritual, não é para Deus? Mas o que é ser para Deus? O que é fazer para Deus? Existe separação entre você e Deus? Entre nós e Deus? E aí esses dias eu estou vendo o quanto que
há um fio limítrofe entre eu estar completamente em fusão com o todo, com Deus, em tudo que eu faço, intuída em tudo, em cada atitude, em cada ação. E quando eu estou focada nas preocupações e me afasto de Deus. Quando as preocupações, os medos, as dores, as doenças, sejam elas emocionais, físicas, mentais ou espirituais, elas tomam conta do ser humano, ela se afasta de Deus. Mas é a cura de tudo isso que aproxima de Deus. E quando você está em fusão com Deus, aí é que as coisas acontecem. Mas não esperando Deus fazer por você. E sim você fazer para você entrar em movimento, em fluxo do movimento de Deus. Porque Deus é movimento. Deus cria tudo a todo momento. O que é que você está criando em você, na sua transformação e no seu desenvolvimento espiritual? Você estará entrando em movimento? Ou você está só reclamando da vida e das coisas que estão acontecendo? E não entra em ação? Quando eu falo movimento, é entrar em ação, é fazer. Ou hoje você faz e amanhã você não faz. Aí você faz e não faz, faz e não faz. E você fica nessa gangorra o tempo todo. E aí seu emocional fica nessa gangorra. E aí a sua vibração também fica nessa gangorra. Até que chega uma hora que não consegue sustentar a gangorra e cai. E tá tudo bem cair, mas se levanta. Levanta, olha para frente e continua. Não pare. Não pare. Este momento que nós estamos vivendo, gente, ele é um momento muito importante, definitivo e crucial na nossa vida, na vida de todos. Não pare o movimento. Ande. Vai doer? Vai. Não tem problema. Porque depois da tempestade vem o arco-íris. Você pode ter certeza que o arco-íris vai aparecer para você na sua vida. Não pare o movimento. Deixa doer, sinta a dor. É a dor que gera transformação. É a dor que gera transformação, que gera a cura e a mudança. A expansão de consciência. Você só vai perceber a evolução de consciência do antes e depois através da dor. Porque se tudo for lindo, belo, maravilhoso, não sentir dor, se tudo flores, a gente não consegue perceber a dualidade. E a dualidade, ela é importante porque tudo foi formado através da dualidade. O Big Bang foi a explosão da dualidade, do yin e do yang, que é sobre tudo isso que está sendo trazido agora e que a gente vai aprofundar cada vez mais nesse conhecimento. Mas não adianta o conhecimento teórico ou o conhecimento das canalizações, ou não importa, não adianta se não colocar em prática. Não adianta trazer o que é o sagrado masculino e esse sagrado masculino estar no lugar e você entender intelectualmente e o sagrado feminino, se você não colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Qual a finalidade de trazer o conhecimento? Colocar em prática. Não é para encher a cabeça de informação e virar uma obesidade mental. Não é para isso. E tudo isso faz parte do desenvolvimento espiritual. Tudo faz parte. É você aprender a olhar para a sua sombra e aceitar que você tem sombra. E você aprender o que é que tem nessa sombra sua.
e você aprender a olhar para a luz, e aí você tem a sombra e a luz e você escolhe aonde você quer viver, na sombra ou na luz. Porque é isso que é o livre-arbítrio. Milhares de espíritos, de pessoas, escolhem viver na sombra. Elas vivem nas dores, nas mágoas, na falta de amor, nas doenças, na pobreza, na escassez, na amargura, nos crimes, porque elas estão escolhendo viver na sombra. Mas existe aquelas que viveram a sombra e viu que não é bom. E escolheram ir para a luz. Só que essa mudança, essa transição dói. Por quê? Porque você está há muito tempo vivendo na sombra. Dói em que sentido? De você largar isso, soltar isso. E você fazer um movimento de ir para a luz. Ir para a luz, primeira coisa é enxergar todos os seus mecanismos que não funcionam. Seu comportamento que não funciona para você e para as pessoas. Que não gera prosperidade, amor, alegria, fraternidade, abundância, prosperidade, que não gera todas essas coisas maravilhosas que a gente quer viver. Se as suas atitudes não geram isso, é porque você está na sombra, mas para você chegar aqui, vai requerer um movimento, um esforço de você maior. E aí, você está realmente decidido a ter esse esforço maior? A entrar nesse movimento maior? Vai requerer de você olhar a sua vulnerabilidade e encontrar força dentro dela. A sua força interior vem da sua vulnerabilidade. Não vem das coisas que você já sabe, que você já transformou. A sua força não vem daí. A sua força vem da sua vulnerabilidade. De reconhecer que tem algo aí que você precisa mudar. E você, dentro desse reconhecimento e sentindo essa dor lá no seu coração, você dar um basta. Chega, eu não quero mais viver dessa maneira. E aquilo determina a sua mudança de atitude. E é esse o chamado que eu estou fazendo para todos vocês. Vocês darem um basta. Chega, eu não quero mais viver dessa maneira. E aí é o que eu preciso fazer para sair disso e mudar completamente a minha vida. Eu dei esse chega para mim há muitos anos atrás. E foi muito importante. E mudou radicalmente a minha vida. Se não tivesse mudado, eu não estaria fazendo todo esse trabalho que está sendo feito agora. Requer muita responsabilidade fazer esse trabalho agora. Mas é muita, não é pouca não. Não é pouca, é muita. E é maravilhoso, maravilhoso. Porque eu nunca imaginei, claro, com a consciência que eu tinha antes, de estar tão conectada, tão íntima, eu vou falar assim, íntima com Deus como eu estou agora. E eu sei que cada vez mais eu estarei mais. Se eu me manter nesse trabalho, focada no meu desenvolvimento espiritual, no meu trabalho com vocês, porque a minha responsabilidade é muito grande com todos. Com todos. Eu não sou perfeita. Eu não sou, eu tenho um monte de defeito. Então, qual a responsabilidade que você está assumindo para você mesmo? Dê de tudo para você abraçar essa responsabilidade com amor e alegria e mergulhar nela. Agradecendo a Deus
você está vivendo este momento porque você vai dar um salto espiritual muito grande nesta encarnação. Porque todos os seres humanos neste planeta Terra, encarnados agora, estão tendo esta oportunidade de dar um salto espiritual. Todos, sem exceção, sem nenhuma exceção. O que move você na sua vida? Então tudo isso, gente, a gente tem que pensar, tem que elaborar, tem que estudar e tem que entrar em ação. Todos os dias é uma decisão em entrar em ação. Não é, decidi mudar, aí você vai lá, melhora um dia e outro não. Aí no outro dia é de novo, nossa, hoje eu escolho de novo a sair e a dar um basta, chega, agora eu vou mudar. Aí no dia seguinte de novo, igual alcoólatras anônimos, sabe? Mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. É assim também, mais um dia. Mais um dia. De ter total concentração em si mesmo e no que você precisa para se transformar e agir na sua transformação e no seu desenvolvimento espiritual. Todos os dias, se a cada dia você fizer um pouco, 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 imagina como você estará em um mês. Sem retroagir e sem parar. Cada dia um pouquinho mais. Imagina como você estará daqui a um mês. E se você fizer essa escolha hoje, com esse vídeo que eu estou gravando, eu quero que você depois mande uma mensagem para mim, para falar o que você fez, qual foi a sua escolha e o que mudou na sua vida em um mês. Você vai ver que vai ter muita mudança em um mês. Muita. Não é pouca, não. Então, esse vídeo é para esse chamado de você dar um chega. Chega. Chega nesse tipo de vida que eu estou vivendo. Mude radicalmente. Transforme tudo. Saia da tempestade e vá para o arco-íris, porque lá é que existe o pote de ouro, que é uma simbologia de tudo que você pode receber de Deus. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Todos os dias, entre em ação, com alegria e amor. E gratidão por você estar encarnado neste momento, passando por esse processo. Juntos, todos nós juntos, estamos passando por isso. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada por você se permitir. Porque a sua evolução, o seu desenvolvimento espiritual me importa. Muito. E para Deus também. Então fiquem com o amor e com a luz de nosso Pai e Mãe, da nossa fonte divina. Um beijo.